Senhor, buscamos a Tua presença e fazemos conhecida diante de Ti as orações que foram agora levantadas e pedimos que o Senhor venha nos capacitar, porque precisamos de Ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos ministrando sobre o ensino sobre a prática da oração na Epístola aos Hebreus. E nos últimos domingos nós examinamos nesta epístola Hebreus 2, de 10 a 18, Hebreus 4, 14 a 16, 7, 25, e por último Hebreus 10, 19 a 25. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos examinar Hebreus 11, 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A pergunta que queremos fazer é: como podemos agradar a Deus? Primeiro, segundo o texto, é colocando a nossa fé nele. Por isso que o texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa fé deve estar voltada para Ele. Eu sei que muitas pessoas dizem com frequência: eu tenho fé que eu vou chegar a um tal lugar, ou que eu vou fazer isso ou aquilo. Mas a fé da qual nós estamos falando é uma fé que é voltada para Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é fé em si mesmo, não é fé em alguma coisa, é fé em Deus. A melhor definição de fé que encontramos na Bíblia está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde nós lemos assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu vou repetir: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Vamos continuar perguntando: como podemos agradar a Deus? Respondendo ainda a essas perguntas. Em segundo lugar, crendo que Ele existe. O texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A pergunta que poderia ser feita é: como, se nós não o vemos? Seria a fé um salto no escuro? A Bíblia, como vimos, define fé como certeza e convicção. O texto que lemos há pouco diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então eu pergunto novamente: seria a fé um salto no escuro? Porque eu não vejo. Eu tenho que ter convicção de fatos que não se veem. Muito bem. Seria o caso de perguntar: convicção de quê e em quê? A fé autêntica, então, não é um salto no escuro, porque Deus se revela ao ser humano por meio das coisas que Ele mesmo criou. Isso para começarmos. Romanos 1,18 começa dizendo assim, a partir desse verso: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça
suprimem a verdade. Que verdade? Vamos ver que verdade é essa. São aqueles que, por pretexto, ou para terem o pretexto de praticarem a injustiça, a impiedade, então eles alegam que essa é a verdade deles, é isso que eles têm que fazer mesmo, porque eles acham que assim é que está certo. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. A verdade vem nos versos seguintes: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então vai dizer como Deus se manifestou e tem se manifestado a toda a humanidade. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Bem, o texto deixa claro que ninguém pode alegar ignorância, o desconhecimento de Deus, porque Deus se revela através das obras das suas mãos. As obras de Deus testificam a respeito dele. Uma das obras-primas de Deus somos nós mesmos. É o nosso corpo humano, a maneira como ele funciona. Cada membro do corpo tem uma função, cada órgão tem uma razão de ser, tudo isso funciona harmoniosamente. E isso em toda a criação de Deus, não só nos seres humanos, mas também nos animais, nas aves, nos peixes e nas estrelas, no firmamento, enfim, tudo aquilo que Deus criou e que é visível aos olhos humanos. Então, não há desculpa para alguém dizer, Deus não existe, ou nunca encontrei Deus. Olha, você não encontrou porque você não quer ver, porque Ele está aí. E ninguém terá desculpa no dia que chegar diante de Deus e dizer, eu não fiquei sabendo a teu respeito. Porque Deus tem dado testemunho. E todas as pessoas que normalmente não reconhecem Deus, elas criam para si um ídolo. Elas vão se dedicar a alguma coisa, ou elas vão construir ídolos para si mesmos, feitos por mãos humanas, semelhantes aos seres humanos, semelhantes até às aves, até aos quadrúpedes e aos répteis. Então as pessoas são capazes de criar o seu Deus, elas constroem o seu Deus, e elas se prostram diante dele. Isso sim é ridículo. Ridículo porque as obras de Deus estão aí para testificarem a respeito dele. Ele quer que nós creiamos nele mesmo sem tê-lo visto. O apóstolo Pedro, escrevendo na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7b até o 9, diz assim: Jesus Cristo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam.
mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Já dissemos que o apóstolo Pedro usa a palavra alma como equivalente à palavra espírito, que é usada pelo apóstolo Paulo. Mas, então, o que ele está dizendo é que nós amamos Jesus Cristo. Nós que temos posto a nossa fé nele, e mesmo não tendo visto, porque ele não está presente de maneira visível neste mundo, embora já tenha vindo aqui e manifestado-se na forma humana, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultamos com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da nossa alma, a salvação do nosso espírito. Então eu continuo perguntando, seria a fé um salto no escuro? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, esperar o quê? O que é que esperamos? A fé autêntica, repito, não é um salto no escuro, porque Deus se revela ao ser humano por meio da sua palavra. Não apenas por meio daquilo que ele criou, mas por meio da sua palavra. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O texto está dizendo que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas aconteceram. De onde elas surgiram? Do nada. O texto diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E Deus não é visível. Tudo se originou nele. Foi do nada que ele fez tudo. Ele não precisa de nada para criar nada. É por isso que a Bíblia descreve, como nenhum outro livro, como Deus, do nada, criou todas as coisas. Eu não vou ler o texto inteiramente, mas Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1 até o capítulo 2, versículo 3, falam sobre a criação de Deus. E começa dizendo: no princípio criou Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então veja o que diz o verso 3: e Deus disse: haja luz, e houve luz. Por isso que Hebreus diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus determinou, Deus mandou, Deus ordenou, e foram feitas todas as coisas. No verso 6 diz assim: e Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 9: e Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Depois, no versículo 11: e Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. O Senhor falou e aconteceu.
Versículo 14. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. E os céus declaram a glória de Deus. Está aí para quem quer ver. Versículo 20. Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Versículo 24. E Deus disse: a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus falou e aconteceu. Depois, um pouco mais adiante, porque eu estou pulando para não ler todo o texto. E Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma referência ao Deus Trino, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui um plural de 3. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 29, e Deus disse ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. É Deus falando com aqueles que Ele criou, o ser humano. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será de alimento. E assim aconteceu. Versículo 31, Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. O início do capítulo 2 diz assim: assim foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Essa é a razão pela qual a palavra sábado, porque é o sétimo dia, significa descanso. Desde que Jesus veio e ressurgiu, os cristãos guardam o domingo, os judeus continuam guardando o sétimo dia. E o Novo Testamento nos diz que Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O propósito era que o homem parasse, tivesse descanso, não para que ficasse fazendo 1000 coisas, mas para que descansasse nele, para que o buscasse em tempo de achá-lo, para que se deleitasse nele. É por isso que Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis.
A Bíblia também registra o testemunho dos antigos que exerceram fé em Deus e na sua palavra. Hebreus 11, 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Como eles tiveram bom testemunho? Então ele começa a descrever vários personagens que são mencionados na Bíblia, onde temos a genealogia deles, temos o nome de onde eles vieram e quem foi os que vieram deles depois também. E começa falando de Abel. E aqui diz no verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Alguém vai perguntar, o que tem Abel a ver com a palavra? Olha, ninguém fez nada na Bíblia enquanto serviu a Deus que não fosse agradável a Ele, se não fosse de acordo com algo que Ele disse. Então, quando Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior e melhor do que, maior não é bem o termo, melhor do que ou superior ao de Caim, seu irmão, é porque ele fez exatamente o que Deus havia mandado que ele fizesse. E o que Abel fez é o que depois foi feito durante séculos, até que Jesus viesse para ser o sacrifício perfeito por nós. Depois vem Enoque. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos nos deter sobre isso um pouco mais na frente. Mas aqui fala de Enoque. Nós vamos ver que Enoque andou com Deus, que Enoque foi tomado para Deus, sem passar pela morte, e ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Por quê? Porque ele colocou a sua fé em Deus e naquilo que Deus dizia para ele. Vamos para Noé. Noé é um testemunho bem claro. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. É importante observar que Noé não fez o que deu na cabeça dele, não, ele foi divinamente instruído. E o livro de Gênesis nos dá a informação precisa de como tudo aconteceu, o que Deus falou. Ele seguiu exatamente as orientações de Deus. Fé não é um salto no escuro, é você colocar a sua fé na palavra de Deus. Primeiro, você não pode negar a existência de Deus pelas obras que Ele fez, mas você tem que conhecer a palavra dEle, colocar a sua fé nessa palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira, e ela é comprovada para aqueles que realmente colocam a sua fé e a sua confiança nessa palavra. Depois fala de Abraão. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Por que ele fez isso? Porque Deus falou: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Sê tu uma bênção. Então, foi isso que Deus disse. Ele não perguntou, mas onde é? Como é que é essa terra? Não. Deus mandou ele sair do lugar dele e ir para outro lugar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele exerceu fé em quê? No escuro não, em Deus que falou com ele. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe,
pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, porque Deus prometeu. Então ela pôde gerar um filho, sendo, humanamente falando, impossível, porque ela era estéril e já idosa. Depois, lá no verso 20, fala que pela fé igualmente Isaac é um descendente de Abraão, que por sua vez teve como filhos Jacó e Esaú. Então o texto diz, pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú, que eram seus filhos, a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Deus trouxe a eles a convicção do que ele devia dizer, e eles profetizaram. E tudo que eles disseram, que ele disse acerca de seus filhos, aconteceu. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. E tudo que ele disse aconteceu. Porque ele não disse de si mesmo, ele disse profeticamente. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos, o que só veio acontecer muito tempo depois, mas se cumpriu. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um bebê bonito e temeram o decreto do rei. Porque antes do decreto, e não temeram o decreto do rei, porque existia um decreto maior. Deus nunca quis que nenhuma vida fosse destruída, e ninguém tem o direito de destruir qualquer ser humano. Depois, nós temos outros textos que vale a pena você, depois em casa, examinar. Todos eles puseram a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus. A Bíblia descreve como Deus se revelou ao ser humano desde os tempos mais remotos. Hebreus 1 e 2 dizem assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o Filho de Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus sempre falou, desde o princípio da criação, Deus falou. E falou diretamente com aqueles que foram e são personagens que a Bíblia registra. Quando eu falo de personagens, estou falando de pessoas fictícias, mas pessoas que fazem parte da história bíblica. E então o texto diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos que vieram antes destes a quem era dirigida a palavra. E falou que nesses últimos dias falou pelo Filho. Jesus veio para falar aquilo que Deus mandou ele falar. A Bíblia apresenta Jesus como aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Hebreus 1 e 2 é o mesmo texto. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A Bíblia diz que Deus criou o universo por meio de Jesus. O Evangelho de João começa dizendo isso. João 1 a 3. Aqui diz assim: no princípio era o verbo. E o verbo é uma referência a Jesus. Verbo é a tradução de uma palavra grega, logos, que significa palavra. E a palavra verbo, literalmente, significa palavra. Só que nós não a usamos nesse sentido. Mas esse é o sentido da palavra verbo. Fulano é verboso. Ele fala, gosta de falar muito, ou fala bem. Então, a pessoa rasgou o verbo, falou. É esse o sentido da palavra verbo.
E aqui diz que no princípio era o Verbo, se referindo a Deus. Vocês se lembram que nós já vimos que tudo foi criado por meio da palavra de Deus? E o Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos aqui, antes de chegar onde eu queria chegar, diz que desde o início de tudo, ele já existia, ele estava com Deus, e ele era e é Deus. Ele estava no princípio com Deus, quando tudo começou, ele já estava lá. Agora veja o verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É isso que diz a Bíblia, ele é a palavra de Deus, ele se manifestou, foi ele quem criou todas as coisas. Eu estou me referindo a Jesus Cristo, na condição de Deus. Por isso ele é chamado de o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Colossenses 1, 15, 17 diz assim, ele é, falando de Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, porque ele se fez homem, revelou Deus como homem, na condição de homem. Através de Jesus, os que viveram no seu tempo deram conhecer aquilo que Deus é, através das suas palavras, ações e atitudes. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não significa que ele foi o primeiro a ser criado, mas o que deu início a toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso que o texto de Hebreus diz que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, diz o texto, nele tudo subsiste. É ele que mantém tudo funcionando, tudo em ordem. A Bíblia apresenta Jesus, então, como uma manifestação visível na forma humana do Filho de Deus. É por isso que Hebreus 1, 2 a 4 diz, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Pense nisso, é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, uma referência ao Pai, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Bíblia apresenta Jesus como aquele em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do poder das trevas. Estou lendo Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele é uma referência ao Pai. Deus o Pai nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. E o texto diz, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É através de Jesus que nós somos perdoados e somos aceitos por Deus. Por isso que Hebreus 1:3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Como podemos agradar a Deus? Nós perguntamos mais uma vez. Já vimos, primeiro, colocando a nossa fé nele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, crendo que ele existe. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Agora vamos ver, em terceiro lugar, como podemos agradar a Deus. Em terceiro lugar, aproximando-nos dele, aproximando-nos de Deus, crendo que ele existe e que recompensa
aos que o buscam. Os que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Por que eu vou me aproximar de Deus? Porque eu creio que Ele existe. E porque eu creio que Ele me ouve e me atende. Quando eu oro, vou até Ele, por meio de Jesus, em quem eu e você temos a redenção, se você crer nele. Como nos aproximamos de Deus? Já respondemos, crendo que Ele existe, sabendo que Ele recompensa os que o buscam. Isso foi dito depois do testemunho de Enoque. Vocês lembram que falamos há pouco de Enoque? Enoque agradou a Deus ao aproximar-se dele, crendo nele como o bem mais excelente. Nós buscamos muitas coisas, nas quais buscamos preencher um vazio que existe dentro de cada ser humano. Mas esse vazio só pode ser preenchido de maneira adequada em Deus. Nós só vamos encontrar satisfação plena em Deus, enquanto não buscarmos e não o encontrarmos pela fé, através de Jesus, enquanto o ser humano não buscar a Deus por meio de Jesus, ele vai buscar 1001 coisas, para buscar preencher o vazio que ele tem dentro de si. Mas Enoque encontrou Deus, lá nos primórdios. Diz assim, Hebreus 11, 5 e 6, pela fé Enoque foi levado. Outras versões dizem, foi trasladado, transportado, a fim de não passar pela morte. Ou seja, ele foi levado à presença de Deus sem passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E aí vem a declaração, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Agora vamos ver a narrativa de Gênesis acerca de Enoque. Gênesis 5, 21, diz assim, Enoque viveu 65 anos, e gerou Metusalém. Metusalém foi o homem que viveu mais tempo sobre a terra, 900 e, se não me engano, 65 anos. Eu não sei se o número preciso é esse, porque eu não me lembro. Então, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Isso é dito de Enoque, isso que é dito de Enoque, não tem outra declaração semelhante. Enoque andou com Deus. O texto diz duas vezes, Enoque andou com Deus. Depois, no verso 24, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Como é que vamos agradar a Deus? Andando com Ele. Um dos patriarcas, aliás, o patriarca por excelência, Abraão, tinha 99 anos quando Deus disse para ele, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Se você quer a perfeição, busque em Deus. É Ele que é perfeito. E você vai achar a plenitude da vida nele. Você vai achar tudo aquilo que você ainda não encontrou até hoje nele. E em mais ninguém.
Em nenhuma pessoa sobre a terra você vai encontrar aquilo que só você pode encontrar em Deus. Com razão, nós somos convidados a nos aproximarmos de Deus por meio de Jesus Cristo. Vimos na semana passada, Hebreus 10, 19 a 23, onde nós somos convidados a nos aproximarmos de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. O santuário aqui que ele está se referindo é um santuário onde Deus habita. Você não vê, você não pode contemplar esse santuário. É uma maneira de expressar o lugar onde Deus vive. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, você não vai porque você merece, você não vai porque você é digno. Você vai quando você recebe Jesus pela fé em seu coração como seu Salvador, aquele que deu a vida dele por você, aquele que derramou o seu sangue para purificar você de todo pecado, de toda injustiça. E você vai a Deus em nome do Filho dele. E ele recebe a todo que vai a ele em nome do Filho dele. Então ninguém é melhor do que ninguém. E quando dizemos isso, não estamos dizendo que somos melhores que qualquer pessoa. Nós somos apenas perdoados em Jesus Cristo. Fomos apenas salvos pela fé nele. Não porque Deus tenha encontrado algo de especial em nós, mas porque um dia colocamos a nossa fé e a nossa esperança em Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele recomenda, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e caminho e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Ele cumpre sempre a sua palavra. Nós vivemos aqui na expectativa do retorno de Jesus. E é uma das coisas que Ele tem prometido na sua palavra, que Ele vai voltar. E a palavra de Deus diz isso muito claramente. Ele veio para nos redimir, para nos salvar. Todo aquele que nele crê, ele diz, tem a vida eterna. Vai viver eternamente com ele. E até que ele volte, nós temos comunhão com Deus, o Pai, através de Jesus. E você pode se dirigir a ele quando quiser, de qualquer lugar, na certeza de que será aceito se você for a Ele em nome de Jesus. Não trata-se de simplesmente usar o nome de Jesus, é preciso que você creia que Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor, é preciso que você entregue a Ele a sua vida. Ele deseja ser Senhor da sua vida. Não é para torná-la difícil, não, é muito pelo contrário, para abençoar você. Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer guiá-lo, Ele quer abençoá-lo, Ele tem prazer nisso. Então, concluindo, como podemos agradar a Deus? Primeiro, colocando a nossa fé nele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, crendo que Ele existe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Terceiro, aproximando-nos de Deus, crendo que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu não sei se entre nós existe alguma pessoa aqui que ainda não fez a entrega da sua vida a Jesus. E não somos muitos aqui hoje.
Mas se houver alguém entre nós que queira, mesmo sem ter entendido tudo, o que seria impossível de fazer com que alguém entendesse todas as coisas através do que foi dito aqui apenas, mas se você se sentiu tocado para entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você se manifestasse levantando a sua mão aqui. Alguém aqui entre nós tem esse desejo de fazer isso? E se você que está em casa, ouvindo essa palavra, sente o desejo de conhecer a Deus, você pode simplesmente dizer: eu quero conhecer a Deus, quero ter comunhão com Ele, quero privar dessa comunhão. Eu creio que Jesus é o seu Filho, que se fez carne, que veio na forma humana, foi à cruz para morrer pelos meus pecados. E se você confessar isso com a sua boca, a Bíblia diz que você será salvo. E basta que você creia e ore dizendo: Deus, eu creio em Ti. E eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Creio que Ele foi ali na cruz, em meu lugar, e que seu sangue foi derramado por mim. E eu quero segui-lo, eu quero servi-lo. E depois disso, busque conhecer a Deus na palavra. Comece lendo o Evangelho de João, comece detendo-se nas palavras de Jesus, e você vai descobrir coisas que você nunca imaginou pudesse ouvir e entender, se você realmente vier a buscar conhecer a Deus de coração sincero. Ele vai se revelar a você. Eu, quando cheguei aqui, estou aqui há quase 40 anos. E quando eu cheguei aqui, havia um grupo de oração que cantava sempre um cântico. Eu queria que a Bianca soltasse aí um cântico. E eu não sei, possivelmente não tenhamos aqui os mais antigos, a não ser eu mesmo, mas eu queria que ela soltasse e vamos tentar cantar. Vamos lá. Aleluia, Deus atende orações, atende orações. Aleluia, Deus atende orações, atende orações. Se o buscarmos pela fé e em nome de Jesus, aleluia, Deus atende orações. Aleluia, Deus atende orações, atende orações. Aleluia, Deus atende orações, atende orações. Se o buscarmos pela fé e em nome de Jesus, aleluia, Deus atende orações. Se você crê nisso, fique de pé. Senhor, nós cremos que vale a pena te buscar. Cremos que vale a pena nos aproximarmos de Ti na certeza de sermos aceitos, acolhidos. E essa é a razão por que oramos. E Tu sabes disso. Somos gratos por esse caminho que nos foi aberto através de Jesus, que nos permite chegarmos à Tua presença sem medo, sem constrangimento,
na certeza de sermos aceitos, tendo em vista a obra redentora que Ele realizou na cruz do Calvário. E nós somos gratos porque é um privilégio enorme te conhecer, é um privilégio enorme privar da tua comunhão, da tua companhia. Não há nada que se compare a isso, tu sabes disso. E é por isso que te buscamos. E pedimos que o Senhor esteja movendo o coração dos que estão aqui e daqueles que nos ouvem para te buscarem, na certeza de que nenhum dos que buscam o Senhor buscarão a Ti em vão. Sabemos que o Senhor nos atende, nos responde, e pedimos que o Senhor nos desperte também para orar, para oração contínua, constante, oração com Teu povo, oração a sós, onde quer que nos achemos. Ensina-nos a orar, Deus. Ao sair daqui, leva-nos em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, livra-nos do mal. Continuo te pedindo, mantenha-nos bem junto do Teu coração. E pedimos que Tu continues cuidando de nós como só Tu podes cuidar. Pedimos estas coisas no precioso nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Vamos cantar antes de sair.